Hoje vamos falar sobre karma e dharma. Eu acho que, no meu ponto de vista, é um dos assuntos mais complexos da metafísica. Eu acho que é um dos assuntos que nós passamos vida após vida, estudando e tentando compreender o que é karma e o que é dharma. E eu acho que o dia que compreendermos o que é karma e o que é dharma, nós vamos compreender uma boa parte de como funciona o universo. Nós vamos chegar num nível de expansão da consciência muito profundo. Em muitos casos, vamos até sair do que eles chamam de roda do Sansara, etc. Então é um assunto muito complexo. Eu vou tentar aqui ser o mais didático possível, o mais simples nas minhas explicações, porque ele engloba quase todo o conhecimento que nós temos de metafísica e de existência. Para compreender o que é karma e o que é dharma, temos que compreender profundamente todos os aspectos da existência. Basicamente, todos os conhecimentos de espiritualidade e metafísica. Muito bem. Karma. Nós conhecemos aqui no Ocidente o karma. Na verdade, a ideia de karma, que também foi criada no Oriente, é a lei de causa e efeito, que também é uma lei hermética, que diz que todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. O karma se manifesta em tudo na existência, desde os átomos até sistemas planetários, até todo o universo, até todas as dimensões são regidas pela lei do karma. Então o karma ele está intrínseco em todas as coisas que existem. Ele está nas nossas células do nosso corpo, ele está nos objetos, ele está nos ciclos da natureza, ele está em tudo que existe possui karma. Tudo que existe é regido pelo karma. Para compreender o que é karma, temos que compreender o que é causa e efeito. Mas para compreender o que é causa e efeito, precisamos dar um passo atrás. E precisamos entender que tudo que nós fazemos, tudo que existe, tudo que existirá e tudo que existiu é composto de frequências vibracionais. Geram frequências vibracionais. Tudo são frequências vibracionais. Então eu vou explicar o karma pelo ponto de vista da metafísica e pelo ponto de vista das frequências vibracionais. Vou sempre dar a explicação básica para quem é novo e não conhece o assunto. Se eu pegar minha mão e aprofundar, o que eu vou ver? Células. Se eu aprofundar nas células, o que eu vou ver? Átomos. Se eu aprofundar nos átomos, o que eu vou ver? Prótons, elétrons e nêutrons. Se eu aprofundar nos prótons, o que eu vou ver? Quarks. Se eu aprofundar nos quarks, uma das teorias é a supercorda. São cordas energéticas vibrando em formas geométricas específicas que compõem toda a realidade que existe. Essa teoria ainda não está provada pela física. Mas, no fundo, na última instância, a última realidade que existe são frequências vibracionais, um mar de frequências vibracionais. Muito bem, toda frequência vibracional carrega uma informação. Então, nós temos que compreender, quem não viu a aula de corpos dimensionais, está aqui no Instagram e também no YouTube. Digita corpos dimensionais, é muito importante para compreender profundamente o que eu vou explicar agora. Todas as frequências vibracionais carregam informação. Então, existem as frequências vibracionais do mundo mais físico, da terceira dimensão, que carregam informações de como funciona a célula, carregam informações de como funciona o DNA, que carregam informações de como captamos o mundo físico, como o cérebro transcodifica essas frequências vibracionais, etc. No corpo astral nós temos frequências vibracionais que armazenam sentimentos, emoções, raiva, ódio, alegria, tristeza. No corpo mental inferior, nós temos frequências vibracionais que armazenam ego, mente, inconsciente pessoal, etc. No corpo mental superior, nós temos frequências vibracionais que armazenam informações sobre como funciona a realidade na terceira dimensão, o que é um leão, o que é uma girafa, o que é um ser humano, o que são arquétipos e etc. Então, frequências vibracionais são armazenadoras de informação. Então essa é a primeira grande característica do karma. O karma está muito relacionado com memória. Veja, porque tudo que vai, volta. Porque essa informação fica armazenada em algum lugar. Então nós temos diversas camadas de karma. Nós temos o karma físico, aqui da terceira dimensão. Nós temos o karma emocional, que fica armazenado no corpo astral. Nós temos o karma do ego, o karma da razão, o karma do inconsciente pessoal, que fica armazenado no mental inferior. Nós temos, então, tudo que nós vamos
gerando na nossa vida, gera karma. Por exemplo, quando eu penso uma maçã, essa maçã é projetada no corpo mental inferior, através do quê? De uma frequência vibracional. Uma frequência vibracional específica, vibrando de uma forma específica, um código de computador específico, que quando eu penso, gera uma imagem de maçã. Então, essa frequência vibracional armazenada no corpo mental inferior, que está gerando a imagem de maçã, é um karma. Então, quando eu penso numa maçã, eu estou gerando karma. Veja, é muito complexo o que eu estou falando e foge totalmente da explicação que nós temos por aí. O karma está relacionado com memória. O karma está relacionado com armazenamento de informações. Então, tudo que eu penso e tudo que eu sinto geram frequências vibracionais. Todas essas frequências vibracionais ficam armazenadas em caixinhas, em pastas específicas. Aqui, se tratando da realidade física, fica armazenada em cada corpo dimensional. Mas temos também outras realidades, outras dimensões que vão armazenando as nossas vidas passadas e que vão armazenando toda a nossa existência. Então, toda a nossa existência é um conjunto de frequências vibracionais armazenadas em pastas específicas, em compartimentos específicos. Essas frequências vibracionais compõem tudo o que nós somos. Tibério, por exemplo, é o conjunto de todas as frequências vibracionais de todas as vidas passadas, futuras e todas as ações presentes que Tibério tem. Então, tudo isso fica armazenado dentro de frequências de pastinhas e frequências vibracionais. Tudo isso vai gerando frequências vibracionais. Essas frequências vibracionais não podem ser destruídas. Essas frequências vibracionais não podem ser transformadas. Nós não podemos aniquilar o karma, não podemos eliminar o karma, não podemos fazer nada a respeito do karma, porque o karma, vamos dizer, é o banco de dados que contém todo o conjunto de informações do universo. E tudo que vai, volta. Todo o meu conjunto de informações, todas as minhas frequências vibracionais que eu tenho armazenado dentro de todas as pastas que compõem Tibério, geram frequências vibracionais semelhantes, atraem frequências vibracionais semelhantes, que equalizam com a frequência vibracional do Tibério. O exterior equaliza com o interior. Calma que eu vou tentar ser mais didático ainda e vou me aprofundando ao longo dessa live. Então, por exemplo, Tibério tem um conjunto de frequências vibracionais, vamos dizer, de outra vida, de uma vida passada, frequências vibracionais densas, ódio, raiva, rancor, etc. Imagens específicas, veja, cada milésimo de segundo da nossa vida, cada respiro que nós damos, cada atitude que nós fazemos, vai gerando frequências vibracionais. Então vocês imaginem que nós possuímos infinitas frequências vibracionais. Não existe capacidade de armazenamento do universo, é infinito. Então, todas as ações desse superego, que não é o Tibério, vamos dizer, que é a mônada, que é a consciência que engloba tudo que Tibério foi, é e será em outras vidas, está armazenado nos bancos de dados de Tibério. Isso pode ter sido há 10 vidas atrás, continua reverberando hoje. O karma não está no passado, o karma não está no futuro. Todo esse conjunto de frequências vibracionais estão reverberando agora no Tibério, agora, nesse exato momento, porque tudo isso compõe o que Tibério é. Então, uma atitude que eu tive há 10 vidas atrás, essas frequências vibracionais, esses pensamentos, esses sentimentos, essas atitudes, continuam reverberando hoje no que é o Tibério. Continuam ainda. No corpo, vamos dizer, energético, no corpo dimensional, no corpo, no ultracorpo do que podemos chamar de consciência ancorada no Tibério. Então, é a ideia de que toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Qual é a causa? As frequências vibracionais, que geram efeitos. Então, essas frequências vibracionais, reverberando hoje no que constitui Tibério, geram efeitos na vida de Tibério, hoje. Então, Tibério, você está me falando que não tem como eliminar o karma? Não tem como eliminar o karma. Não tem como dissolver essas frequências vibracionais, não tem como diluir essas frequências vibracionais. Novamente, karma está relacionado com memória. A palavra karma quer dizer ação. Então, todas as ações que nós temos na vida, seja pensamentos, sentimentos ou atitudes, ficam armazenadas em frequência vibracional, em forma
de frequência vibracional. Então, como eu posso fazer para sofrer menos influência do karma na minha vida? Como eu posso reduzir o karma na minha vida? Como eu posso hoje, nesse exato momento, sofrer menos impacto do karma que eu tenho acumulado? Reduzindo a sua associação com memórias. Agora vamos aprofundar ainda mais. Tudo que nós agimos, todas as nossas ações que nós temos aqui, vamos falar do mais material, aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, nós fazemos baseado em memórias, traumas do passado, informações que nós vamos coletando ao longo dessa vida que nos faz agir de uma forma A, B ou C. Por exemplo, se vocês nunca tivessem comido banana na vida e eu desse banana para vocês, essas frequências vibracionais do sabor banana, que a língua capta esse conjunto de frequências vibracionais chamado banana, mas se vocês nunca tivessem comido bananas, vocês nunca iam saber que isso é uma banana. É preciso que a língua capte essas frequências vibracionais da banana, que alguém diga para você que isso é uma banana, para que isso vá para o seu mental inferior e armazenado em forma de frequência vibracional banana, para quando você comer a próxima banana, você consiga identificar que aquela frequência vibracional é uma banana. Eu com 18 anos, não eu, Tibéria, a pessoa foi abandonada com 18 anos por alguém que amava. Logo, ela gerou uma frequência vibracional de dor, ela gerou uma frequência vibracional de que se relacionar é ruim, ela gerou uma frequência vibracional de que o amor não vale a pena. Logo, todas as atitudes que ela vai ter dali para frente na vida vão ser baseadas nessa memória. Vão ser baseadas nesses traumas interiores, vão ser baseadas nesse arquivo interior que a pessoa tem. Toda a nossa visão de vida, todo o modo que nós enxergamos a vida hoje é baseado nas nossas memórias. Se tratando do ego na terceira dimensão, nas memórias dessa vida. Mas como eu falei, existem as memórias de vidas passadas. Então muitas vezes agimos nessa vida com base em memórias do que nós passamos em outras vidas. Mas essas memórias estão no inconsciente, estamos agindo inconscientemente. Mas todas as ações, todo o modo que nós vemos a vida são baseados em memórias. Todas as reações que nós temos na vida são fundamentadas em memórias. Então veja, nós somos como um grande banco de dados de computador. Acontece alguma coisa na nossa vida hoje, nós vamos nesse banco de dados de frequências vibracionais, vamos pegar situações similares que nós vivemos, vamos pegar situações onde nós passamos aquilo e vamos trazer esse conjunto de frequências vibracionais para o momento presente e vamos reagir de acordo como nós sempre reagimos no passado. Isso é karma. Karma é uma repetição infinita dessa memória. Uma repetição infinita dessa memória. Uma repetição infinita dessa memória. Usando o exemplo da nossa amiga, eu tirei o certificado e não consigo emprego. Por quê? Ela tem uma memória de fracasso na cabeça dela. Ela tem uma memória de que tudo que ela tentou não deu certo. Eu tentei vender brigadeiro, não deu certo. Eu tentei A, não deu certo. Eu tentei B, não deu certo. Então, logo, tudo que eu tentar daqui para frente na minha vida não vai dar certo. Eu estou fundamentado não em fatos. Eu não estou fundamentado na realidade. Eu estou agindo, vendo o mundo, reagindo de acordo com as minhas memórias passadas, com as minhas experiências passadas. Por ter tentado 2, 3 vezes alguma coisa e não ter dado certo, isso ficou impregnado na minha memória. E isso está gerando um karma constante. Eu estou preso no ciclo da memória. Eu estou reagindo apenas com a minha memória. Isso é estar preso no karma. Isso é estar girando no karma. E podemos ficar girando no karma vida após vida. Então, voltando à pergunta, como nos distanciamos do karma? Como conseguimos amenizar o karma? Quebrando o ciclo da memória. Não quer dizer que por eu ter sido abandonada com 18 anos, eu vou ser abandonada hoje. Não quer dizer que por eu ter sido maltratada na minha infância, sofrido abuso ou qualquer coisa, eu vou sofrer abuso e ser maltratada hoje. Não quer dizer porque eu fui uma pessoa no passado, eu preciso continuar sendo a mesma pessoa hoje. Não quer dizer que porque eu gerei frequências negativas no passado, eu preciso continuar gerando hoje. Não quer dizer que o passado tem o poder de influenciar o meu presente.
Só que para lidarmos com o karma, para amenizarmos o karma, para, vamos dizer, modificarmos a forma como nós lidamos o karma, nós temos que modificar a forma como nós vemos a vida, nós temos que modificar a forma como nós somos, nós temos que fundamentalmente modificar todo o nosso ego. O que seria de vocês hoje se vocês não tivessem o repertório de traumas que vocês têm hoje na vida? Vamos supor que por passe de mágica, todo trauma que vocês sofreram na vida, seja em maior ou menor escala, ele simplesmente desaparecesse. Vocês não tivessem esse registro, essa lembrança dentro de vocês, essa memória dentro de vocês. Vocês com certeza agiriam diferente em várias áreas da vida. Em várias áreas da vida. Porque toda ação que nós fazemos é baseado no que nós fomos no passado, é baseado em experiências do passado. E muitas vezes nós nos baseamos em experiências dos nossos pais e das nossas mães, experiências dos nossos amigos, experiências inclusive do karma coletivo, do que a sociedade viveu no passado e nos diz o que é certo ou o que é errado. Por isso que Buda falava que uma das formas de amenizar o karma, uma das formas de neutralizar o karma é silenciar a mente. Porque quem está fazendo esse jogo de passado e futuro é a mente. É a mente que está o tempo todo voltando para o passado, vindo para o presente, trazendo esses traumas para o presente, retrabalhando esses traumas e não sei o que, bababá. Quando silenciamos a mente, nós silenciamos esse processo de identificação com o passado. Quando nós silenciamos a mente, nós silenciamos o karma. Nós silenciamos o karma. Então, uma das formas de amenizar o karma é silenciar a mente. Ah, mas silenciar a mente é muito difícil. Eu concordo. Então, uma das formas mais possíveis que nós temos é nos afastar da mente. É a todo momento nos perguntarmos: por que eu estou agindo assim? Por que eu agi assim com aquela pessoa? Ah, por causa disso, do meu passado. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu acredito que eu não consigo ganhar o meu sustento com o meu trabalho? Por que eu acredito que eu não consigo ter a pessoa que eu amo do meu lado? Ou uma pessoa que eu amo do meu lado? Por que eu acredito A, B, C, D, E, F? É o que Carlos Castaneda falava da gente ficar o tempo todo revendo o nosso inventário, revendo a nossa vida, voltando, indo, voltando. Por que eu estou agindo assim? Por que eu gritei com aquela pessoa? Por que eu quero o mal? Por que eu não acredito que eu posso ganhar um dinheiro honesto? Por que eu acredito que A, B, C, D, E, organizar essas informações, organizar essas frequências vibracionais. Esse trabalho de reorganizar, esse trabalho de voltar para o passado, de o tempo todo se perguntar por que eu estou agindo assim, você cria um afastamento do karma. Você cria um afastamento do karma. Vai ficar gravada. Então, o processo é sair da inconsciência e partir para a consciência. Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. Tudo que nós pensamos, sentimos, vibramos e fazemos fica armazenado em frequências vibracionais. Cedo ou tarde, essas frequências vibracionais vão se manifestar na nossa vida. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Através de processos inconscientes, através de traumas, através de doenças e também através de coisas boas. Porque o karma está relacionado apenas com coisas negativas, mas o universo não faz distinção entre bom e mal. Para o universo existem frequências vibracionais. Eu não posso falar que uma rádio rock é pior que uma rádio que toca música clássica. São frequências vibracionais diferentes. Para o universo, o ódio e o amor têm o mesmo peso vibracional. São apenas frequências vibracionais diferentes. Se todo o seu conjunto de frequências vibracionais está, vamos dizer, tendendo para o ódio, para a raiva, para o universo, tanto faz.
É nessa faixa de rádio que você vai estar. É nessa faixa de rádio que você vai receber frequências vibracionais relacionadas a ódio e raiva. Não é bom ou ruim. Bom ou ruim é para o ego. O ego que classifica como bom e ruim. Para o ego, raiva é ruim. Por quê? Porque ele sente sensações vibracionais negativas. Isso afeta o corpo de maneira negativa. Então o ego coloca numa caixinha de essa frequência vibracional é ruim. Como quando sentimos amor, sentimos paz, sentimos leveza, sentimos motivação. E o ego coloca isso na caixinha amor. Para o universo são apenas frequências vibracionais. Novamente o exemplo da rádio. Uma rádio toca uma música A outra rádio toca a música B, são apenas frequências vibracionais para o universo. Tanto faz para o universo. Então você vai receber aquilo que você planta, você vai colher aquilo que você planta, de acordo com o conjunto de frequências vibracionais que você tem armazenado no seu ser. E isso é uma lei do universo. Ah, mas por que o Criador fez isso? Porque é um meio dele se autorregular. É um meio de equalizar as frequências vibracionais. Indo mais profundamente, é um meio de nos ensinar a ser co-criadores. Afinal, nós somos Deus. Como nós queremos co-criar como Deus, se nós não temos controle da nossa co-criação? Então, vamos brincar que aqui no planeta Terra, nesse ego humano, em todos esses conjuntos de corpos dimensionais, nós estamos fazendo a escola da cocriação. A escola do jardim da infância da cocriação. E como é o modo do universo nos ensinar a cocriar de maneira responsável? Você vai colher aquilo que você planta. Assim você vai tomar cuidado com aquilo que você cocria. Ponto. Existe maneira melhor de ensinar? Aliás, deveríamos ensinar assim nossos filhos. Você vai responder pelas suas atitudes. Assim você vai tomar cuidado na próxima vez que agir de uma maneira A, B ou C. Novamente, eu não estou falando de bom ou ruim. Eu estou falando que qualquer atitude que nós temos na vida, pensamento, sentimento, vão gerar consequências. E isso é o que eu sempre falo de ser um adulto saudável. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Por quê? Porque tudo que nos acontece partiu de uma atitude nossa. A causa foi nós. Através de um pensamento, de um sentimento ou de uma atitude prática com outra pessoa. Eu vou na rua e dou um murro na cara de alguém. Alguém vem e me devolve o murro. Essa pessoa fica nervosa comigo, vem e me bate. Eu gerei ódio, eu recebi ódio. Claro, isso no nível mais prático, mais concreto, mas os pensamentos que geram ódios, os pensamentos que geram mágoa, os pensamentos que geram rancor, os pensamentos que geram tristeza, vão atrair mágoa, rancor, tristeza. Tudo o que nós pensamos, sentimos, agimos, vira frequência vibracional, nos coloca numa faixa de rádio, onde nós vamos captar essas frequências vibracionais de volta. Isso é ser o ego saudável, isso é ser um adulto saudável. A partir daí a nossa vida passa a ser segundo a segundo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E parar esses processos. Vamos dizer que a pessoa vem de um processo de 7, 8 vidas de mágoa, rancor, violência. Mágoa, rancor, violência. Ela vai continuar girando nesse conjunto de frequências vibracionais pela eternidade se ela em algum momento na existência dela falar: por que eu estou fazendo isso? E se ela não parar para pensar e falar: será que isso que eu estou fazendo não está gerando mais raiva, rancor e violência na minha vida? Será que se eu mudar o meu padrão de raiva, rancor e violência na minha vida, a minha realidade começa a modificar?
E aí você começa a transformar o karma, não o próprio karma em si, esse banco de dados que nunca podem ser transformados, mas você começa a acessar outro conjunto de frequências vibracionais que também estão armazenadas no seu ser, como amor, paz, felicidade, etc. Porque nós não temos apenas o conjunto de frequências vibracionais densas armazenadas no nosso ser. O grande problema é o looping. É ficar preso no looping, ficar girando nas memórias. Memória, memória. A pessoa está lá 3, 4 vidas, violência, raiva, rancor, violência, raiva, rancor, violência, raiva, rancor. E vai ficar pela eternidade, girando. E se ela não falar, para. Para. Como existe o karma celular? Por exemplo, como que o nosso corpo, o DNA, consegue a todo momento estar fabricando células novas, células específicas? Como é que uma célula, uma célula tronco do meu músculo sabe que deve fabricar músculo? Como é que uma célula tronco do meu coração sabe que deve fabricar uma célula cardíaca? Karma. Ela tem armazenado dentro dela uma ordem, um conjunto de frequências vibracionais que faz ela agir dessa forma. Como nós temos um conjunto de frequências vibracionais que fazem o cachorro agir da forma que o cachorro age, que o ser humano age da forma que age. Isso tudo é estar preso ainda dentro da Matrix, do Maya, da ilusão. Isso tudo é um conjunto, um programa de computador fechado. Os ditos iluminados espirituais, Jesus, Buda, etc., todos que pisaram aqui e chegaram num nível de conexão com o divino muito profundo, dissolveram essa ideia de karma, dissolveram essa ideia de ilusão, porque eles já não tinham mais memória do passado. O ego, as influências do ego, a influência desse banco de dados já não influenciavam mais o momento presente deles. Eles eram um com o Criador. O Criador e o ego deles se fundiram numa única coisa. E aí todo esse banco de dados do passado, todo esse conjunto, essas frequências vibracionais do passado, param de influenciar o momento presente da pessoa. Ah, então eu tenho que chegar na iluminação espiritual para me ver totalmente livre do karma? Eu não gosto dessa palavra iluminação espiritual, estou usando para ser didático, porque as pessoas compreendem o que é iluminação espiritual. De um certo modo, sim. Sim. Eu falei no começo que o karma não pode ser destruído. Eu falei no começo que o karma não pode ser evitado enquanto estamos presos nesse Maya, enquanto estamos presos nesse conjunto de frequências vibracionais, enquanto estamos rodando dentro da Matrix. A partir do momento que nos fundimos com o Criador, que reconhecemos que somos Deus e que esse Deus toma conta completamente da nossa vida, tudo isso simplesmente desaparece. A Maya desaparece. A ilusão desaparece. Por quê? Simples. Deus está apenas no momento presente. Deus não importa para Deus o passado ou o futuro. Importa o que é agora. E uma das características de estar fundido com a centelha divina é você vê as coisas claramente como são agora, sem influência do seu banco de dados do passado. E aí, nesse momento, você está livre do karma. Quem chegou em meditação profunda, em transes iógicos, quem utilizou plantas de poder e chegou numa conexão com o divino muito profunda, sabe que naquele momento da conexão divina, seja em meditação, transe iógico, misticismo profundo, uma experiência mística profunda, passado, presente e futuro simplesmente se dissolveram. As dores se dissolveram, o Maya se dissolveu, você e as coisas são uma só. Não existe mais memória do passado, não existe mais desejos do futuro. Você simplesmente é naquele momento. Eu sei que poucas pessoas devem ter chegado nisso. E por isso que eu sempre falo da meditação. Não é que praticando meditação você vai chegar nisso, mas se você tiver uma experiência em meditação dessa, uma única na vida, única, uma experiência dessa na vida, você vai compreender que quando você se conecta com o divino, todo o Maya, toda a ilusão desaparece.
todo o karma desaparece. Esse banco de dados, você compreende que esse banco de dados ele está rodando dentro de uma matrix, ele está rodando dentro de um conjunto, de um teatro consciencial, em que está envolvido ego, mente, várias partes nesse teatro. Mas quando você se conecta com esse acabou. Acabou. Toda a paz, toda a alegria, todo o amor, tudo que é possível um fragmento de consciência sentir, você sente. Então isso é um pouco sobre karma. Dharma. Dharma é a lei. Por exemplo, o que é Dharma? A lei da gravidade é um Dharma. No planeta Terra, se eu jogar uma maçã de o alto de um prédio, a maçã cai. Ela é atraída pela lei da gravidade. Um outro Dharma, o Sol nasce todo dia. A Terra gira num eixo em si mesma e gira em torno do Sol. Então, Dharma quer dizer lei. Veja, todo o universo, essa Maya, essa matrix que nós conhecemos, o que nós chamamos de realidade, vamos dizer que funciona dentro de um computador, dentro de um programa de computador, esse programa de computador que rege toda a realidade possui regras. Essas regras são Dharma. Então, todas as vezes que eu vou a favor da regra do universo, de como o universo funciona, eu tenho paz. Todas as vezes que eu vou contra a regra do universo, eu tenho tormento. Se eu pego um barco, coloco no mar e deixo o vento, vou a favor do vento, o vento leva meu barco. Isso é Dharma. Se eu coloco um barco no mar e vou contra o vento, meu barco fica parado. Eu estou indo contra o Dharma. Eu estou indo contra como as coisas funcionam. Um dos ensinamentos que Buda falava para atingir a iluminação espiritual é estudar o Dharma. O que é estudar o Dharma? É estudar como o universo funciona, como funciona a vida. Um exemplo que eu sempre dou quando eu vou explicar sobre Dharma. Sabemos que nada é nosso. Sabemos que vamos morrer. Sabemos, é uma regra. Devem existir poucas pessoas imortais aqui, eu não duvido de nada, mas se existem, estão escondidas. 99,9% vamos morrer. Nada é nosso. Vamos deixar tudo aqui. Bens materiais, títulos, posses, etc. Eu ir contra o Dharma é eu ter apego. Como eu posso ter apego numa coisa que não é minha? Quanto mais apego eu tiver, mais contra o Dharma eu vou estar. Quanto mais contra o Dharma eu vou estar, mais eu vou sofrer. Ponto. Isso vale para tudo. Pessoas vêm e vão na vida. As pessoas são livres. O meu parceiro, a minha parceira pode estar do meu lado, pode resolver ir embora qualquer dia, porque não aguenta mais ficar comigo. Pode resolver ir embora por vários motivos. Pode, inclusive, morrer antes que eu. De qualquer forma, eu vou perdê-la. Ou perdê-lo. Quanto mais apego eu tiver a essa pessoa, mais sofrimento eu vou estar gerando no futuro, no momento que perder. Porque eu estou indo contra o Dharma. Porque o que o Dharma diz? Nada é seu. Como eu começo a estudar o Dharma? Observando a vida. Vendo como a vida funciona. Está um frio de 0 graus, eu saio sem camisa na rua, eu estou indo contra o Dharma. Logo, eu vou pegar uma pneumonia, uma gripe e vou ficar doente. Vai me gerar sensações negativas no meu corpo físico, porque eu fui contra o Dharma. Eu abro um negócio, não sei nada de finanças, não sei nada sobre empreendedorismo, não sei nada sobre ter empresa. Todo o capital que entra na empresa, eu pego e gasto na minha vida pessoal. Eu torro o dinheiro. Aí a máquina da minha empresa quebra. Eu não tenho dinheiro para comprar a máquina. Eu fui contra o Dharma. Eu fui contra como as coisas funcionam. Logo, eu vou sofrer consequências sobre isso. Porque eu não fui sábio o suficiente para entender como as coisas funcionam.
Nós vivemos na era da internet, onde quase tudo é digital. Eu tenho um trabalho que for. Logo, se eu não estiver na internet, na maioria dos casos, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Existe um negócio chamado marketing, que faz vender. Se eu não sei marketing, eu não vou conseguir vender. Se eu não conseguir vender, eu não vou ganhar dinheiro. Ah, mas eu não gosto de fazer marketing. Então você está indo contra o Dharma. Porque tudo possui uma regra. O corpo humano precisa de 2 litros de água por dia. Eu não tomo água nenhuma. Logo, vai te dar uma pedra no rim. Logo, você vai sofrer por isso, porque foi contra o Dharma. É o que os taoístas falam. Coloca seu barco no rio e deixa o rio te levar. Não, ficamos lutando contra o rio. Não importa como nós achamos que é a vida ou a realidade, se devia ser A ou B, pouco interessa isso para o universo. As coisas são como são. Ou usamos as coisas a nosso favor, ou as coisas vão virar contra nós. Ah, mas eu não gosto de beber água. O seu corpo não está perguntando isso. Ele precisa de água, você gostando ou não. Ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. O seu corpo não está nem aí porque você gosta ou não. Então essa aí, novamente, dessa posição do ego mimado, eu quero as coisas do meu jeito. Meu filho, não existe coisa do nosso jeito. Existem as coisas como são. Ou você entende que as coisas têm uma fórmula própria, uma regra própria, um funcionamento próprio, e vai a favor disso, ou você sofre. Novamente, entrando o caso de rede social. Um monte de terapeutas, um monte de gente vem me perguntar, mas eu não me dou bem na minha profissão. Ora, veja o Dharma, veja a lei do Dharma. Estamos vivendo em 2025, redes sociais, internet. Se você não colocar sua cara na internet, se você não aprender sobre marketing, sobre A, sobre B, sobre D, me desculpa, vai ser bem difícil você ganhar dinheiro. Por quê? Você está indo contra o Dharma. Ah, mas eu não gosto de nada disso. Mas ninguém está perguntando se você gosta ou não. As coisas são como são. Então eu vou pôr meu barco no mar, o vento soprando para a direita, e eu viro a vela para a esquerda. E eu fico achando que o universo é injusto comigo, que por que então o vento não sopra para a esquerda? Por que não? Porque é assim. Ah, mas era muito melhor na década de 80, quando as coisas eram menos digitais. Tá, eu concordo, mas o que eu posso fazer? Mudou. Uma das outras coisas do budismo, tudo é impermanente, tudo muda. Ou nos adaptamos às mudanças, ou sofremos. Dharma. Novamente, Dharma. Tudo muda o tempo todo. Agora é IA, vai mudar toda uma sociedade. Daqui 15 anos vai aparecer outra coisa, vai mudar novamente. E daqui 50 anos vai mudar novamente. E vai continuar mudando ad eternum. Ou você é um ser que se adapta a cada mudança que acontece e vai surfando nas mudanças, ou você fica preso no passado sofrendo. Mas que vai mudar, você querendo ou não. Então, a arte do Dharma, o budismo, e Buda falava novamente, temos que passar, um dos grandes trabalhos da nossa vida é estudar o Dharma, mas é que quando levamos de budismo, dessas coisas, achamos que está falando apenas de espiritualidade. O Dharma se manifesta em tudo. O Dharma se manifesta em tudo, em todas as áreas da vida. É claro, temos que ter sabedoria para estudar o Dharma. Ora, se eu comer 3 caixas de chocolate, eu vou passar mal. Por quê? Porque eu fui contra o Dharma. Porque meu corpo não possui fígado suficiente e vesícula biliar suficiente para digerir tanto doce e gordura. Ah, então agora eu tenho que saber de medicina? Tem.
E o que mais que eu tenho que saber? Tudo. Se você quer se aprofundar no estudo do Dharma, você tem que saber tudo. Tudo, sobre tudo. Sobre tudo. Uma vida é tempo suficiente para saber de tudo? Não. Mas é. E aí, eu não gosto dessa palavra obrigação, mas gosto de usar esse contexto. É nossa obrigação saber sobre o máximo que pudermos, porque assim aumentamos o nosso Dharma, paramos de diminuir o nosso sofrimento. Voltando ao assunto do dinheiro, qual a diferença de uma pessoa que sabe ganhar dinheiro e outra pessoa que não consegue ganhar dinheiro? Essa pessoa sabe ganhar dinheiro, ela estudou sobre ganhar dinheiro. Ela estudou sobre marketing, sobre finanças, sobre bolsa de valores, sobre A, sobre B, commodities e darará, 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 darará. Logo, ela está indo a favor do Dharma, ela conhece a regra. O outro que não tem educação financeira nenhuma, não sabe de nada, vai ter muito mais dificuldade que o outro. Isso vale para tudo na vida, para nossa saúde, para relacionamento, para dinheiro, para espiritualidade, para projeção astral, para meditação, para cuidar de cachorro, para cuidar de planta, para tudo. Para tudo. Tudo possui um Dharma. Ou você compreende o Dharma, ou você sofre. É simples. Então isso é um pouco sobre karma e Dharma. Perguntas, e nas perguntas eu vou me aprofundando mais. O karma, não sei se ficou claro, é bem difícil explicar karma. Mas vamos tentando aqui. Depois vocês me falam se ficou bom ou difícil entender karma. Perguntas, sem perguntas? Nenhuma pergunta? Silêncio. Compreender karma é muito complexo. Então todos nós temos karma e dharma. Não, o dharma nós não temos. O dharma é uma lei. É uma lei. Não temos dharma. O dharma é a lei que rege tudo. Tudo que existe possui uma lei, um funcionamento, um modo próprio de funcionar. Sempre que vamos a favor dessa lei, vamos dizer, estamos no dharma. Sempre que estamos contra essa lei, estamos contra o dharma. E aí sofremos. Basicamente, todo sofrimento na nossa vida vem de irmos contra como as coisas funcionam. O karma, sim. Tudo que existe possui karma. Porque lembra, karma é memória. Karma é um banco de dados de frequências vibracionais que ficam girando em todos os corpos dimensionais. Às vezes, uma frequência vibracional que armazenamos 2 vidas atrás se manifesta hoje. Porque, novamente, a lembrança é memória. Veja, às vezes as memórias, as nossas lembranças, nossos instintos, nossas reações vêm por gatilhos. Então vamos supor, eu estou nessa vida 30, 35 anos, eu não tive o gatilho suficiente, eu não tive a configuração necessária para acessar do meu banco de dados aquela memória, aquele karma, aquela frequência vibracional de 2 vidas atrás. Eu preciso de uma configuração certa, de um gatilho certo, do momento certo. De repente, essa frequência se manifesta. É mais ou menos como o Incrível Hulk, que ele fala que sempre que ele sente raiva, ele vira um Incrível Hulk. Então, ele precisa sentir raiva para acessar essa frequência vibracional do Incrível Hulk. Então, às vezes, nós temos um conjunto de frequências vibracionais de 5, 6 vidas atrás, que estão no nosso banco de dados. Novamente, vejam a aula de corpos dimensionais. É muito importante essa aula. Se fosse explicar de novo, a aula ia ser novamente de corpos dimensionais. Fica lá no banco de dados.
Não se manifestou na vida do Tibério por 30 anos. De repente acontece alguma coisa, uma configuração, um cheiro, alguém com uma outra frequência vibracional que ativa um gatilho. É um gatilho. É como se fosse a chave do banco de dados, a descompressão do arquivo, o descompactador, a senha. De repente, tum, aí essa frequência vibracional manifesta. Ah, então se eu fizer boas ações, eu vou estar aniquilando o karma? Não. Não. Você não compensa um karma negativo com karma positivo. Os dois continuam existindo dentro de você, positivo e negativo. Veja, nós estamos muito ligados à ideia de bem e mal, bom e ruim. Novamente, para o universo, isso não importa. Nós somos uma gama de frequências vibracionais, desde as mais densas até as mais sublimes. Mas, enquanto nós giramos dentro desse range de frequências vibracionais, e como eu falei, depende do gatilho, vai acessar frequências vibracionais muito densas na gente, ou sublimes, depende do gatilho, porque essas frequências vibracionais estão armazenadas. Esse é o nosso karma, a nossa memória. Está tudo armazenado dentro da gente. Enquanto estamos rodando disso, nós estamos presos no Maya, na ilusão, na Matrix. Nós estamos presos dentro de um programa de computador. Quando acessamos o divino, quando nos conectamos com o divino, quanto mais nos conectamos com o divino, mais nada disso passa a ter importância. Porque o divino não existe memória, para o divino não existe passado, presente e futuro. Ele é tudo o que existe, existiu e existirá nesse exato momento. Então não existe memória no divino. Ele é. E aí voltamos a 2, 3 lives atrás que eu falei que não existe passado, presente e futuro. Isso daqui, esse passado, presente e futuro, é uma maia, vamos dizer, é o ego que está criando, é a mente que está criando toda essa ideia. É o samsara, essa roda, esse goba, esse programa de computador que nós estamos presos. O Criador simplesmente é, nesse exato momento, tudo que ele é, tudo que foi, tudo que será nesse exato momento. Não existe memória. O famoso soltar, exatamente. Famoso e muito difícil. E muito difícil. O que nos diferencia de grandes mestres, de Buda, o que nos diferencia de consciências altamente expandidas? A capacidade de conexão com o próprio Criador. É só isso. Que é só, parece simples, mas não é. Mas é isso. Quanto mais você se conecta com o Criador, mais nada disso vai tendo mais importância. Mas menos importa a sua história do passado, o que você vai ser do futuro, as coisas que você tem. Pouco importa, mas nada disso começa a ter mais importância. Você simplesmente vive no momento presente, agora e acabou. Ponto. E quanto mais você se conecta com o Criador, mais você acessa as frequências vibracionais do Criador, mais você começa a ter o conhecimento do Criador, que é ilimitado, que é infinito. E mais você começa a ir a favor do Dharma. E o conhecimento nem sempre é verbal. Nós temos uma característica na raça humana de que se eu sei alguma coisa, eu sei verbalmente. Não, os animais sabem as coisas e não sabem verbalmente. Eles agem. Por quê? Novamente, karma. Eles agem porque todas as informações que eles precisam para agir já estão armazenadas nesse banco de dados. Eles agem. E como o ego e a mente deles são menores do que a do ser humano, a conexão com o divino deles é mais profunda. Então eles sabem como agir em cada momento. Claro, aqueles que não foram estragados pelo ser humano, que não vivem em zoológico nem dentro da nossa casa. Mas você solta uma matilha de lobos, eles sabem exatamente o que fazer no meio da floresta. Ninguém ensinou. Eles sabem que ervas comer, que bicho comer, que tudo.
Porque eles estão ligados diretamente no Criador, não tem essa barreira do ego e da mente é muito menor. E assim deveria ser nossa vida, no momento presente, simplesmente agindo. Mas temos o karma, que são as nossas lembranças, as nossas memórias. Temos o ego, que fica revirando esse karma o tempo todo. E aí vai dificultando a nossa jornada, vai dificultando a nossa vida. Como sabemos onde devemos agir e onde devemos soltar? Veja, cai exatamente no que eu falei agora. Enquanto estamos girando ego, mente, não sabemos nada. Não estamos agindo pelo nosso karma, estamos agindo pelo nosso banco de dados, estamos agindo pelos nossos impulsos, estamos agindo pelos nossos desejos. O Krishnamurti falava isso. E você vê como é tão difícil explicar karma. Tem uma palestra do Krishnamurti sobre karma. Ele se enrola inteiro, também não consegue explicar o que é karma, porque é muito difícil. Ele fala da ação sem desejo. O que é ação sem desejo? É eu agir sem querer ganhar nada em troca, a famosa mente de comerciante. Que todos nós temos, não é negativo essa mente de comerciante. Mas enquanto temos a mente de comerciante, estamos agindo pelo karma. Por quê? É igual nós fazemos com o nosso cachorro. Nosso cachorro é filhote. E aí nós falamos para ele, senta. Ele senta. E aí nós damos um biscoito. Aí na segunda vez falamos, senta, senta. E damos um biscoito. Logo, a terceira, a quarta, dali para frente, ele vai sentar para ganhar um biscoito. É a mente de comerciante. Nós já estamos vindo vida após vida com essa mente de comerciante. O que quer dizer isso? Que toda ação que nós fazemos, nós queremos ganhar algo em troca. Logo, nós estamos presos no karma. Nós estamos presos no condicionamento. Nós estamos girando em looping, nessas frequências vibracionais, de que, então eu trabalho, eu ganho. Eu trabalho, eu ganho. Logo, vou trabalhar para ganhar. E aí toda a nossa vida vai ser, eu só faço isso se ganhar algo em troca. Quando passamos a não agir mais pelo karma, quando não desejamos mais nada para agirmos, nem mesmo satisfação pessoal. Porque o ganhar nem sempre é dinheiro. Ah, eu estou fazendo caridade. Para quê? Para me sentir bem. Eu estou fazendo caridade. Para quê? Para que Deus me veja como um bom menino. Eu estou fazendo caridade. Para quê? Para ganhar um lugar no céu. Eu estou fazendo caridade. Para quê? Para pagar meu karma. Veja, tudo isso você está ganhando algo em troca. Continua girando no karma, nas memórias, no condicionamento, na lembrança. O que seria agir sem karma? Seria agir sem ganhar nada em troca, sem querer ganhar nada em troca. Isso é muito difícil. Nós chegamos num nível de condicionamento, e eu me incluo, eu não estou falando nada disso como se eu tivesse fora disso. Nós chegamos num nível de condicionamento que é quase impossível nós agirmos sem desejarmos ganhar algo em troca. Por isso que estamos presos no karma. Quando sabemos que saímos do karma, quando as nossas ações são no momento presente, simplesmente por ser. Porque é. Como seria isso? Eu não sei. Confesso que eu mesmo nunca cheguei nesse nível. Porque por mais descomprometido que eu seja, não, vou fazer isso para... Não quero ganhar dinheiro com isso. Tá, mas alguma coisa eu quero ganhar. Pelo menos a satisfação que eu sou bom, um elogio, ou achar até que isso está melhorando minha frequência vibracional. Veja, tudo isso é mente de comerciante. E tudo isso é karma. Estamos girando no karma. Voltando à pergunta, quando saber agir não sei o quê? Quando você
não pensar mais em como agir. Quando você não estiver mais pensando no karma, no dharma, quando você simplesmente for ser, quando mais nenhum tipo desse pensamento passar na sua cabeça, quando você não mais querer se livrar do seu karma, quando você não querer mais nada, aí quer dizer que você, vamos dizer, transcendeu, vamos dizer, iluminou ou se conectou com o divino. Porque o divino não precisa de explicações, o divino não precisa transcender nada, o divino não precisa queimar karma, o divino não deseja nada, o divino não quer nada, ele é tudo. Enquanto esses pensamentos girarem na nossa cabeça, estamos ainda presos em ciclos de karma, nas memórias, nas lembranças, nos condicionamentos. Isso, também somos influenciados pela lei de causa e efeito, totalmente. Tudo é causa e tudo é efeito. E aí é o que eu sempre falo quando algumas pessoas vêm me pedir conselho de alguém que fez algo negativo para elas. Todo mundo colhe o que planta. Por isso que não existe vítima. Não existe vítima. Todo mundo colhe exatamente aquilo que planta. Ah, mas a pessoa não fez nada para merecer. Ela possui esses registros no banco de dados dela, no conjunto de frequências vibracionais. Não sabemos qual o motivo, qual o gatilho, por que acionou esses registros, mas todo mundo colhe o que planta. É uma lei infalível. Essa é a justiça divina. Não existe justiça mais perfeita do que essa. Todo mundo colhe o que planta. Ah, mas ninguém está vendo. Não importa. Isso está sendo armazenado no banco de dados. No seu banco de dados. Não vai ter julgamento final, ninguém vai te julgar depois que você desencarnar. Deus não vai te julgar, ninguém vai te punir, não vai ter, igual os egípcios acreditavam, de pesar os pratos da balança, nada. Nada. Tá lá. E vai ficar lá para sempre em você. Tudo que você fez, fará e faz, ficam registrados em frequências vibracionais no seu campo dimensional, no seu registro, na sua pasta. Tá lá. Enquanto você estiver preso no ego, na mente, em todos esses processos mentais, cedo ou tarde isso vai se manifestar. De uma forma ou de outra. E claro, causa e efeito rege as coisas mais básicas da vida. Né? Novamente eu dou o exemplo. O pessoal fala, frequência vibracional é algo místico. Meu Deus, algo não, é algo bem prático. Dou sempre esse exemplo. 2 pessoas vão para uma entrevista de emprego. Uma, vítima, o mundo é cruel, as pessoas são cruéis, o sistema é cruel, eu sou um coitado. E o senhor veio fazer o que aqui na entrevista? Eu preciso de emprego, eu estou morrendo de fome, se eu preciso dizer. O outro está lá bem resolvido, acredita que ele tem o poder de mudar a realidade dele, acredita no poder pessoal dele, acredita qualquer coisa, tem uma visão diferente da vida, e o senhor veio fazer aqui? Não, eu vim, estou procurando emprego, porque eu acho que eu posso ajudar essa empresa nisso. Qual dos dois vai ser contratado? Isso é karma? Isso é karma? A pessoa que está lá acreditando que é vítima, não sei o que, está girando nas memórias, nas lembranças, no padrão, no condicionamento de vítima. Logo, vai receber aquilo que é. Se você acredita que seu trabalho não te gera dinheiro, se você acredita que você veio aqui para sofrer, se você acredita que o mundo é cruel, se você acredita no que você acredita, logo é aquilo que você acredita que vai se manifestar na sua vida. Eu não estou falando nem de metafísica, coisas práticas. Se todo mundo é seu inimigo, se o mundo é cruel, se todo mundo quer te prejudicar, você não vai se relacionar com pessoas, você só vai fazer fuinha,
fofoca, se defender, brigar na rua, brigar na fila, brigar em todo lugar. Logo, o que isso vai gerar na sua vida? Muitas amizades? Paz? Tranquilidade? É karma. Se você é uma pessoa de bem com a vida, acredita que ok, tem no planeta gente negativa, tem no planeta gente que quer prejudicar, mas também tem gente boa, também tem gente legal, tá tudo bem. Se o outro me fizer alguma coisa porque eu permiti, eu dei margem, eu falei sim, tudo bem, deixa pra lá, não sei o quê. Logo, você vai ter mais amigos, você vai ter mais paz, mais alegria na sua vida, karma. Karma. Amanda, qual é o melhor caminho para tirar esses arquivos? Não tira os arquivos, não tira. Não tira. A meditação vai te fazer o seguinte, vai te fazer em alguns poucos momentos, veja. Se você meditar 10 anos e tiver dois contatos com essa frequência divina, sua conexão com o divino, a sua realidade já muda. Sua forma de ver a vida já muda. O que a meditação vai te fazer é mostrar o que é ego e o que é divino, o que é padrão de ego e mente e o que é padrão divino. Quando você começa a ter esses dois contrastes na sua mente, você começa a entender que karma pertence a essa ilusão, a esse maya, a esse conjunto de frequências vibracionais, a esse ego. O divino não tem karma. Não existe karma no divino. Logo, a partir disso, você começa a ter duas opções na vida. Ou você gira em torno do ego, da mente e tudo isso que nós falamos, ou você gira em torno do divino. Aí é uma opção sua. Mas eu não consigo me conectar totalmente com o divino. Ok, então para de se identificar com o ego. Cria um afastamento. E entende que esses karmas que estão girando na sua vida, essas lembranças, condicionamentos, memórias, pertencem ao ego. Está aqui. E ok quando eles se manifestam na vida, tudo bem. Faz parte da regra do jogo, Dharma. Eles se manifestarem de tempos em tempos ou o tempo todo. Só que eu continuo sendo divino. Então você só afasta o ego um pouco. Você só afasta o karma um pouco de você. Você para de girar o karma inconsciente. Só se afasta um pouco e entende. Ok, isso faz parte do meu conjunto de frequências vibracionais. Isso faz parte do meu banco de dados. Faz parte do meu arquivo. Mas isso não sou eu. Eu sou a divina presença. Eu sou. Eu sou a fagulha divina. Eu sou o observador dos pensamentos. Eu sou a consciência que observa tudo isso. Aí você não se identifica mais com o karma. Ele continua existindo, ele continua acontecendo. Mas ele não é mais você. Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, se manifesta. Eu acho que nem precisa muitas vezes, uma vez só já se manifesta. Tudo que nós falamos é frequência vibracional. E tudo é armazenado. Agora, uma mentira contada várias vezes, as pessoas acreditam. Aí é diferente. Mas se manifesta, qualquer coisa que eu falo é manifestação. É manifestação, eu estou manifestando, eu estou gerando frequências vibracionais. Aliás, eu não preciso nem falar pensando. Tudo que eu penso, eu manifestei. Tudo que eu penso, eu manifestei. Tudo que eu falo, eu manifesto. Tudo que eu faço, eu manifesto. Tudo. Milésimos, milésimos, milésimos de segundo, tudo é armazenado num banco de dados infinito. Fica o tempo todo. O tempo todo. É que como não estamos presos no passado, presente e futuro, nós diferenciamos frequências do passado, do futuro, do momento presente, etc. Quando isso se quebra, quando passa a ser apenas o Criador, estão lá essas frequências. E ficam lá. É o corpo do Criador, é a essência dele. Isso. Não dá nem para explicar isso para vocês. O mais difícil é controlar nossos pensamentos para não manifestar coisas negativas. Aí é treino. Novamente, isso é karma. Você foi condicionado a pensar negativo.
A sociedade te condicionou a pensar negativo. Seus pais, seus familiares, você mesmo, várias e várias vidas, se condicionou a pensar negativo. Logo, você tem um karma, que é pensar negativo. Como quebra o karma? Pensando positivo. Como pensar positivo? Mudando o padrão, mudando a memória. Como se muda o padrão e a memória? Repetição, 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 repetição. Você quebra qualquer padrão com repetição. Ah, não sei o que, cancela. Ah, não sei o que, cancela. Cancela, 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 cancela. 24 horas por dia. Cancela, 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 cancela. Cancela, 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 igual cachorro. Senta, 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 senta. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, muda. É isso. Ah, eu não tenho vontade de fazer atividade física. Vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Igual cachorro. Pronto, você mudou o karma do seu corpo. Novamente, não levem karma como coisa ruim. Existe o karma positivo. Ué. Você mudou o karma negativo, que é o seu corpo não querer, estar habituado, condicionado, preso em memórias de não fazer exercício físico para fazer. Como? Repetição, repetição. Agora, se você não tem essa ideia de que existe uma consciência que manda em tudo isso, você não consegue fazer a repetição. Quem manda no meu cérebro? Quem manda na minha mente? Quem manda no meu karma? A minha consciência, o observador. Eu não sou a minha mente, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meu karma. Então, eu distancio do karma. Ah, pensamento negativo, 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 estou preso no karma, negativo. Aí minha consciência olha, negativo, negativo. Para, 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 para. Agora, se eu não tenho esse afastamento, se eu não entendo que é a minha consciência que comanda isso, as coisas, e que isso não é um processo automático do meu cérebro e da minha mente, no sentido de que eu não tenho controle. Não, existe um ser dentro de mim que tem controle sobre tudo isso. Mas é muito difícil. Karma é difícil. Para você vai ser difícil, porque é difícil. E para o outro que falar que é fácil, vai ser fácil. Karma também. Eu sei que é difícil, eu estou brincando com todas essas palavras para vocês verem como o karma se manifesta em tudo. Mas é muito difícil, porque você tem lembranças do passado que tentou fazer algumas vezes e foi difícil. Logo, você associou que é difícil. Então, logo é um karma, é difícil. É difícil. Realmente é difícil. Agora, se o outro me perguntar, é fácil? É fácil também, é fácil. É individual, karma é individual. É difícil e é fácil. Depende do seu karma. Depende das suas lembranças, do seu condicionamento. Por isso que para vocês começarem a prestar atenção no karma que vocês estão girando, comecem a prestar atenção nas palavras que vocês falam. As palavras que vocês falam, que vocês manifestam em todos os dias, representam exatamente o karma que vocês estão girando. Como no começo da live, eu não consigo ganhar dinheiro com o meu trabalho. Esse é o karma. É o que você acredita, são suas memórias, são seus condicionamentos. Legal, você vai ficar girando nisso. Enquanto você não se afastar de você mesmo e falar não é assim, não é assim, não tenho prova de que vai ser assim, nada me garante que vai ser assim, eu estou baseando essas minhas opiniões, o que eu acho, em fatos do passado, em lembranças do passado, em condicionamentos do passado, em traumas do passado, e isso não necessariamente vai ser assim, você continua girando de que eu não vou ganhar. É meu karma não ganhar dinheiro, é difícil mesmo. Meu Deus, é difícil. Então vocês percebem o karma que vocês estão girando de acordo com as palavras que vocês falam. A causa de todo mal no mundo é dinheiro. Para a pessoa que diz isso, é. Então, logo, para que ela vai querer algo negativo na vida dela? Todo homem não presta. Para a pessoa que acredita nisso, tá girando nesse karma. Logo, todo homem não presta. Ué. Ou toda mulher não presta? Enfim, X.
Quando nos fazem mal e sofremos com tais ações, também estamos em karma? Aí caímos em budismo. Novamente, uma das leis budistas. O sofrimento existe. Isso é dharma. Essa afirmação é um dharma. O sofrimento existe. É um dharma. Outro dharma. Pessoas vão nos fazer mal durante a vida. É um dharma. Algumas pessoas vão querer nos fazer mal durante a vida. É uma regra da vida. Eu fingir que ninguém vai me fazer mal, que as pessoas são boazinhas, que todo mundo é amigo e legal, é eu ir contra o dharma. Mas isso não quer dizer que eu vou viver na defensiva. Isso quer dizer que, quando pessoas me fizerem mal, me prejudicarem, me roubarem, me baterem, eu tenho que entender que isso é o dharma, que faz parte da existência. O sofrimento existe. Quem finge que o sofrimento não existe está indo contra o dharma. Sofrer faz parte da vida. Você pode ser Buda, Jesus, qualquer um. Qualquer ser que pisou na Terra teve momentos de tristeza e alegria. Isso é dharma, é a regra. Independente do que você seja. Muitas pessoas praticam espiritualidade para se verem livres de sofrimento. Estão indo contra o dharma. Ninguém é livre de sofrimento. Ninguém é livre de ser sacaneado, roubado, fofocado ou o que seja. Se você sabe que esse é o dharma, quando isso acontece, você não sofre porque isso aconteceu. Porque você sabe que é assim. Faz parte. Você simplesmente se afasta e deixa a lei da causa e efeito cuidar do resto. Ok. Você me prejudicou dessa vez, você me roubou, você me sacaneou, você fez isso comigo, ok, beleza. Vai pro seu canto, eu vou pro meu, beleza, faz parte da vida. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy, beleza. Segue seu caminho, eu sigo o meu. Porque você sabia já que isso faz parte da vida. Aí caímos em arquétipo. Existe o arquétipo do iludido, do inocente. O arquétipo do inocente qual que é? Ai, a vida é linda, todo mundo é legal. Não. Você tem pessoas legais, você tem pessoas honestas, você tem pessoas éticas e você tem pessoas não tão legais, você tem pessoas desonestas, você tem pessoas não tão éticas. E diante disso tudo, você ainda tem pessoas que têm problemas mentais sérios, gravíssimos. Distúrbios e equilíbrios psicológicos gravíssimos. Faz parte do teatro chamado Terra. Ilusão é você achar que vai se relacionar com todo mundo e todo mundo vai ser legal. Não. Nem todo mundo vai ser legal. Ok, já sei disso. Beleza. Então você me sacaneou, você me roubou, você me não sei o quê. Beleza, amigo, tá? Segue seu caminho, eu sigo o meu, boa sorte. Tchau. Isso é como lidar. Como não lidar? Vou me vingar, vou matar, vou te prejudicar, vou querer a minha justiça com as próprias mãos. Enquanto você não pagar o que você fez, tá, beleza, você está roubando momentos da sua vida com sofrimento. Você está dando o que é mais precioso na sua vida, que é o tempo, e a segunda coisa que é mais preciosa na vida, que é a paz mental, para ir contra o Dharma, para lutar contra uma coisa que é óbvia que acontece no planeta Terra. E que é óbvio que vai acontecer várias vezes na vida de qualquer pessoa. É uma escolha sua. E quando a gente causa sofrimento no outro, como de alguma forma compensar isso? Primeiro pedindo desculpa. Me desculpa. Perdi a cabeça, não sei o que. Agora, novamente, você causou sofrimento no outro. O que você pode fazer em relação ao karma? Parar, olhar e falar, por que eu fiz isso? Foi legal que eu fiz? Não, não foi. Isso me gerou o que na vida? Ó, a pessoa ficou brava comigo, a pessoa agora está querendo se vingar, a pessoa agora quer me matar, a pessoa agora não olha na minha cara. Gerou um monte de coisas. Toda causa gera um efeito. Putz,
essa atitude que eu fiz não foi legal. Olha os efeitos que geraram. Bom, vou tentar na próxima vez não gerar mais essas causas, não fazer mais que gere esses efeitos. A sua parte você fez. Agora, o que o outro vai fazer com o sofrimento que você gerou nele é um problema do outro. É um problema do outro e como ele vai, que cai na pergunta anterior. O outro vai ter que saber lidar com o que você fez para ele. A sua parte você já vai ter as consequências disso. Por exemplo, você tem alguém que você ama do seu lado, você vai e trai. Briga, xinga, maltrata, trata mal. Um dia a pessoa se enche o saco, pega as coisas e vai embora. E não quer mais olhar na sua cara. Pronto. Você colheu aquilo que você plantou. Ah, e como eu faço para desfazer isso? Não desfaz. Tá feito. Resta você uma coisa: aprender com essa sua atitude e no próximo relacionamento não cometer os mesmos erros. E para outra pessoa, cabe ela lidar com toda a raiva, rancor, ódio que você gerou nela. Pronto. Ou eu trabalho numa empresa, tô lá fazendo corpo mole, golpinho, truquezinho, mentirinha, atestadozinho e não sei o que, e um dia eu sou mandado embora. Foi mandado embora porque é um péssimo funcionário. Ninguém manda embora bons funcionários. Porque estava de fofoquinha, se aliou com o grupo tal, começou a falar mal do chefe, começou não sei o que, rarará, pronto. A sua consequência está feita. Cabe a você o quê? Peraí, onde eu errei? Por que aconteceu isso comigo? Ah, porque eu no café ficava de bibibi, porque truquezinho, me colocaram numa posição X, eu ficava pedindo pro outro fazer, não sei, todo mundo tem seus truquezinhos, eu não estou falando que eu sou santo. O ego, quando quer fazer as artimanhas dele, os malabarismos dele, arruma 1 milhão de justificativa. O que não falta é justificativa para o ego dar os truquezinhos dele. A sacaneadinha dele. Ok, mas vai gerar consequência. Cedo ou tarde vai gerar consequência. Até mesmo a satisfação pessoal. Por quê? Pessoa que rouba o trabalho do outro, o nome do outro, não sei o que do outro, no outro, pode ganhar materialmente, pode. Mas dentro dela ela sabe que não foi ela que criou. Ela sabe que não foi ela que fez aquilo. É o sentimento de como eu sou inútil, eu precisei roubar do outro para poder ter o que é meu. Porque eu não sirvo para mais nada na vida a não ser isso, roubar dos outros. Então ela pode até ganhar materialmente, mas dentro dela é aquela satisfação, eu sou o quê? Um ladrão. É isso. É o karma dela ser um ladrão. Ela nunca vai ter a satisfação na vida de ter criado algo, de ter gerado algo, de ter manifestado algo. Então ela vai ficar com esse karma dentro dela até o momento que ela decidir que não quer mais isso. Pronto. Agora eu vou criar, vou parar de roubar o que é dos outros, vou parar de sacanear os outros e vou eu criar as coisas. Eu vou fazer as coisas, eu vou manifestar as coisas. Pronto. Aí muda o karma. Muda. E quando o gatilho é constante? Você não sabe o que é causado o gatilho, não consegue tratar alguém muito próximo a você. Como fazer descobrir o gatilho? Atenção plena. Atenção plena. Os gatilhos, os gatilhos são muito inconscientes. Muito inconscientes. Por exemplo, a pessoa é criança, o pai separou da mãe, aí o pai pega a mala, a criança vê tudo isso. O pai arrumando a mala, pondo as coisas dentro da mala e saindo. Pronto, gravou isso no karma, na mente da pessoa, no banco de dados da criança. Aí ela casa. Aí de repente ela vê o marido que viaja para trabalhar fora, em outro estado, fazendo a mala. A mala é o gatilho. Aí ela vendo o marido arrumar a mala, ela começa a se sentir mal, começa a se sentir desamparada, começa a sentir
desprotegida, começa a achar que o marido vai abandonar, vai trair, e que vai viajar, e que vai conhecer alguém. Veja, tudo que foi gerado depois desses sentimentos foi por causa da mala, daquela cena. Os gatilhos vêm por repetição. Você tem que ficar de olho em como você age. Novamente, voltando ao começo da live sobre o karma. Prestar atenção o tempo todo em como... Por que eu gritei com aquela pessoa? O que ela me falou para eu ter gritado com ela? O que me levou a gritar com aquela pessoa? Bom, eu gritei com aquela pessoa porque eu tenho um boleto para pagar e não tenho dinheiro. Opa, um passo atrás, então. Então, toda vez que eu tenho problemas com dinheiro, toda vez que eu fico desesperado com dinheiro, eu grito com as pessoas, eu sou mal educado com as pessoas. Ok, tá. Então, meu problema é o boleto. Mas da onde veio esse problema do boleto? Vai voltando o filme, voltando. Poxa, toda vez que a minha mãe, meu pai ficava sem dinheiro, ficava devendo ou tinha problema financeiro em casa, era quebra-pau, gritaria. Vai voltando. Então, boleto gera sentimento ruim. Boleto gera gritaria. Boleto, entende? É uma autoanálise. Claro, o trabalho de psicanálise faz isso, mas demora muitos anos. É mais fácil fazer uma autoanálise. Ficar prestando atenção o tempo todo de como você está reagindo às situações e fazer uma autoanálise. Por que eu gritei com tal pessoa? Por que eu tratei assim minha mulher? Por que eu tratei assim meu filho? Por que eu faço isso no meu trabalho? Por que eu tenho tal atitude? É sair do condicionamento, é sair do karma, é sair das memórias, é sair daquilo que... É olhar o observador. Peraí, ó, tá aqui. Eu tô agindo assim. Por quê? Volta. Por causa disso. Volta. Por causa disso. Você só vai desfazer o gatilho compreendendo o gatilho. Enquanto ele está inconsciente, é gatilho. É gatilho. Isso é o trabalho de atenção plena, de se observar 24 horas por dia. Eu sinto raiva da minha mãe, esse é seu karma. A raiva da sua... Não é a sua mãe que é o seu karma. A raiva que você sente da sua mãe é seu karma. A questão é, você tem o direito de ir para longe ou para perto, mas não importa se você está perto ou longe. Se você nesse momento está lembrando da sua mãe, você gera raiva da sua mãe. Então você pode ir para o Nepal, quando você lembrar da sua mãe, vai vir um sentimento de raiva da sua mãe. Esse é seu karma, é sua memória. Algo aconteceu. Algo imprimiu na sua psique, no seu inconsciente, algo imprimiu em você frequências vibracionais negativas relacionadas com a imagem dessa pessoa, que no caso é sua mãe. Enquanto você não entender o que imprimiu, por que imprimiu e, fundamentalmente, por que essas frequências vibracionais até hoje pulsam em você, você vai continuar ainda no condicionamento. Você pode ficar longe da sua mãe e ir para o Japão. Você vai lembrar da sua mãe e vai dar raiva. Está associada a imagem da sua mãe, imagem, frequência vibracional, Maria, igual a raiva. Está associado. Esse é o karma. Está associado. Vai ficar. Ah, mas eu vou perdoar, eu vou não sei o que, não sei o que. Não desassocia, está associado, é o karma. Você tem que compreender o porquê associou. E fundamentalmente, aonde entra o trabalho do perdão? O perdão é você entender que o que ela fez está feito. Veja, por como o perdão dissolve um pouco, ficar vibrando em cima de alguns karmas. O que ela fez está feito, não vai voltar. Ela é outra pessoa hoje? É. Ou não é? Tá, mas não me importa. É uma escolha minha não viver mais do passado. É uma escolha minha não mais me associar ao passado. Como é uma escolha minha, eu também poder me afastar. Agora, eu posso me afastar, continuar associado ao passado, vibrando nessas frequências, nessas coisas que aconteceram no passado, ou posso me afastar e falar, tá bom, chega. Só que isso tem que ser sincero, isso tem que ser um trabalho bem grande de reformulação da consciência. Caramba, 2054. E com a sogra, bom, o problema é mãe, sogra.
Laços de família. A sogra também, o gatilho é constante, é seu karma. O karma não é a sogra. A sogra não é seu karma. As suas associações que você fez em relação à sua sogra, os sentimentos que você tem em relação à sua sogra são o seu karma. Não a sua sogra. Porque devem ter pessoas que gostam da sua sogra. Então elas têm outras associações com a sogra. A sua associação com ela que é seu karma, não ela. As suas lembranças, suas memórias, seus registros, seus condicionamentos em relação àquela pessoa que são seu karma, não ela em si. É profundo o karma. Cara, tentar explicar aqui em 20 minutos é bem difícil. É bem difícil. Mas eu tentei. Se alguém entender alguma coisa, ótimo. Não entendeu, tente uma próxima vez fazer mais didático, mas não sei como. Não vai, claro que não. Ela tentou parar de visitar a família para ficar longe da mãe, mas cada vez que você lembra da mãe, os sentimentos vêm, o que adianta? Novamente, o problema não está na sua mãe. O problema está nas associações mentais do seu karma, as suas lembranças, suas memórias, palavras que ela falou, coisas que ela fez, etc., que foram para o seu registro, foram para o seu banco de dados, criaram frequências vibracionais, associaram com a imagem, com essa pessoa que você chama de mãe, e aí fica te gerando sentimentos em relação a isso. Enquanto você não compreender que as memórias estão associadas, que sentimentos estão associados, por que isso foi associado, por que isso foi feito, o que ela queria quando fez, etc., vai continuar o karma girando. Esse karma relativo à sua mãe. É isso aí, vamos comer. 20h57. Vai ficar lá gravado aí a live. Semana que vem temos uma nova live. As caixinhas de pergunta eu vou responder essa semana, que eu tô correndo muito com umas coisas aí que eu tô fazendo. Um monte de texto, um monte de coisa para revisar, mas essa semana eu começo a responder as caixinhas que estão atrasadas. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz e vamos comer. Vamos comer, que é uma das melhores coisas da vida. Muito obrigado.